nessa noite. Amém? Feche os seus olhos, vamos iniciar a nossa oração. Fale com Deus nesse momento, se envolva na presença dEle, adore Ele de todo o seu coração. O Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para que você venha falar com Ele, para que você venha conversar com Ele, para que você venha ter intimidade com Ele e se fortalecer. Oh, nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Nós queremos a cada dia ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ele tem cuidado de você, meu irmão, minha irmã. Então adore de todo o seu coração. Se entregue nesse momento, vai abrindo o seu coração. Nós não temos muito a te oferecer, ó Espírito Santo, mas nós te oferecemos o nosso coração. Nós te ofertamos, meu Pai, o nosso louvor, a nossa alma. Vai adorando a Ele de todo o coração. Exalte ao nome dEle. Ele é grandioso, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então nós estamos aqui. Ele tem guardado a sua vida, assim como o quarto homem dentro da fornalha, que acompanhou Sadraque, Mesaque e Abednego, e que afastou todo aquele calor, refrigerando aquele momento de angústia. Adore de todo o seu coração, meu irmão. Ele tem te guardado. Ele é o quarto homem nos seus momentos de luta. Ele é o quarto homem nos seus momentos de dificuldade. Exalte ao nome dEle. Adore, Senhor, que nós venhamos a cada dia confiar em Ti, assim como aqueles homens, mesmo passando por aquela situação, Pai, que nós venhamos confiar em Ti. Você vai declarar que Ele é o único digno de receber honra e glória. Aleluia. Adore de todo o seu coração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Declare ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Declare: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. declare: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos louvar mais uma vez ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Declare: ao único que é digno de receber
ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Oh, declare, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Oh, diga, eis-me aqui, Senhor, diante de ti. Eis-me aqui diante da tua presença, Pai. Nós reconhecemos que tu és o nosso Rei, que tu és o nosso Senhor. Exalte, exalte a Ele mais e mais. Oh, nós te daremos glória, Senhor. Hoje, no momento das nossas dificuldades, nós te exaltaremos sempre, Pai. Aleluia, aleluia. Exalte, exalte. Oh, declare, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Aplaude o Senhor Jesus bem forte. Amém, povo de Deus. Vamos render toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos declarar ao Espírito de Deus toda a honra, ao Espírito de Deus toda a glória. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Vamos declarar? Ao Espírito de Deus toda a honra, ao Espírito de Deus toda a glória, ao Espírito de Deus toda força e majestade, todos louvam ao Espírito de Deus. Vamos declarar novamente. Ao Espírito de Deus toda a honra, ao Espírito de Deus toda a glória, ao Espírito de Deus toda força e majestade, todos louvam ao Espírito de Deus. Vamos declarar. Glória a Deus e aleluia ao autor da criação. Ele tem nos dado graça e vida e uma nova unção. De todo o teu coração você vai declarar. Glória a Deus e aleluia ao autor da criação. Ele tem nos dado graça e vida e uma nova unção. Do começo, vamos declarar. Vamos aplaudindo a Ele em nome de Jesus, ao Espírito de Deus. Você pode sentir isso de todo o teu coração em nome de Jesus. Ao Espírito de Deus toda a honra, ao Espírito de Deus toda a glória,
vez. Ao Espírito de Deus, toda honra. Ao Espírito de Deus, toda glória. Ao Espírito de Deus, toda força e majestade. Todos louvam ao Espírito de Deus. Vamos declarar Ele. Glória a Deus e aleluia. Ao autor da criação. Ele tem nos dado graça e vida. E uma nova unção. Para terminar, vamos declarar. Glória a Deus e aleluia. Ao autor da criação. Ele tem nos dado, vamos declarar. Tem nos dado graça e vida. E uma nova unção. E aplaudam a Ele em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Cumprimente quem está próximo a você. Diga que bom que está aqui, meu irmão, minha irmã. Nós vamos cantar essa canção do pastor Felipe Rocha. Vamos celebrar a Cristo, pois Ele venceu. Amém? Vamos cantar com bastante alegria. Aplaude o Senhor Jesus. Vamos celebrar. Vamos celebrar a Cristo, pois Ele venceu. Vamos exaltar seu nome, é o nosso Deus. Vamos celebrar a Cristo, pois Ele venceu. Ele venceu. Vamos exaltar seu nome, é o nosso Deus. Venceu a morte, as potestades com o seu poder. Levou o cativo, o cativeiro e liberdade podemos ter. Venceu a morte, as potestades com o seu poder. Levou o cativo, o cativeiro em liberdade. Agora somos livres, nada vai nos condenar, nenhum mal vai nos deter, pois nosso Deus à frente está. Agora somos livres, nada vai nos condenar, nenhum mal vai nos deter, pois nosso Deus à frente está. Agora somos livres, nada vai nos condenar, nenhum mal vai nos deter, pois nosso Deus à frente está. Amém. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Quem é livre faz assim. Amém. Vamos preparar para receber a palavra em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos adorar de todo o coração. Aleluia. Fale com Ele. Oh, aleluia. Senhor Jesus, nós rendemos, ó Pai, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, Senhor, tudo pertence a Ti, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, meu Pai, para Te bendizer, para Te exaltar, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor e o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe
nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Agradeça pela salvação que está aqui hoje. Agradeça pelo Espírito Santo que se move sobre ti. Oh Senhor, como é bom render graças a ti, Pai. Como é bom render louvores a ti, Senhor. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória. Não importa a circunstância, Senhor. Tu és o meu Deus, o meu Pai, o meu socorro presente em nome de Jesus. Vamos declarar a Ele a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Eu não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Eu não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Declare: eu não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Nós não deixaremos de te buscar, Senhor. Nós não deixaremos de te adorar. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas. Vem enchendo a tua igreja nesse momento. Oh, vai dando glórias a Ele nesse momento, irmão. Vai dando glórias a Ele, irmã. Oh, vai se esvaziando de si mesmo e se enchendo da presença dEle. Aleluia, nós te exaltamos, Pai. Oh, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és santo, santo, e nós declaramos que Tu és santo. Tu és o Senhor das nossas vidas. Vem, vem sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Nós te exaltamos e fale com Ele. Exalte, exalte. Exalte mais e mais a presença dEle. Oh, aleluia, aleluia. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos declarar que Tu és santo. Tu és santo, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, declare. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram, os que em Ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos.
os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Nosso Deus, estamos em Tua presença nessa noite tão importante de domingo, Pai, na qual nos preparamos para sentar à mesa com o Cordeiro e comer do corpo, beber do sangue de Jesus e estar em comunhão contigo, Deus. E é o que nós mais desejamos e nos abrimos para esse trabalhar do Senhor, e que o Senhor tenha liberdade de visitar a cada um de nós hoje, Deus querido, nos abençoando, iluminando o nosso coração e nos dando a capacidade de entender o que o Senhor tem a nos transmitir hoje. Pai, fale conosco nessa noite, Pai, para que cada dia mais estejamos, Pai, inteirados, conscientes do que é servir o Senhor e andar na Tua presença, e assim sempre seremos abençoados em nome de Jesus, e cremos que é o que o Senhor mais deseja, é nos ajudar a viver de maneira tal que o Senhor possa nos abençoar. Toma-nos pelas suas mãos e nos ajude, Pai, e abençoe a todos nós. Eu te peço em nome de Jesus, e você diga amém, e vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe, pode se sentar no nome de Jesus. Que você possa abrir o coração hoje para receber da palavra, que hoje estamos tendo um culto muito abençoado hoje. Deus está falando muito com a gente pela palavra dele, e que você também prepare o coração, que você preste atenção, porque a lição hoje está importante e creio que vai nos ajudar a decolar, assim, crescer em Deus e ser muito abençoados por ele. Amém, pessoal? Nós estamos hoje aprendendo a respeito, nós continuamos numa lição, uma série de mensagens que Deus está nos ensinando, que nós precisamos criar raízes, quer dizer, ser mais firmes, aquelas pessoas que estão se aprofundando na comunhão com Deus, no compromisso com Deus, porque quanto mais firme a gente é com Jesus, mais difícil os problemas nos tira da presença de Deus. O demônio não quer que as pessoas se firmem, que as pessoas tenham um compromisso, que tenham firmeza, que tenham vida assim profunda com Deus, quer que as pessoas sejam relapsas, quer que as pessoas sejam desinteressadas, quer que as pessoas vivam distante de Deus, porque assim ele consegue fazer da vida delas o que ele bem quiser. Mas quando a pessoa aprende a depender de Deus, buscar Deus, a pessoa é abençoada. E aqui nós estamos estudando o capítulo 40 de Isaías. Aqui o Senhor Deus fala no versículo 29 o seguinte, pessoal, a respeito dessa vida com Deus. Então, quando a gente passa a ter essa prioridade de buscar o Senhor e se aprofundar nele, de assim ter aquele interesse e querer cada dia mais conhecer o Senhor, Deus ele vai se revelando para a gente vai então se apoderando das bênçãos dele no nome de Jesus. E aqui em Isaías 40, versículo 30 e 31, ele fala assim, eu vou ler um pouquinho mais antes para você entender o 29 também. Diz assim, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, pela força dele, pela juventude dele, mesmo sendo jovens, se cansarão e se fadigarão. E os jovens certamente cairão, os que não servem a Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Diga glória a Deus. Meus irmãos, a vida com Deus é muito boa. As pessoas têm que entender que não tem vida sem Deus. A vida tem que ser com Deus, de comunhão. Por isso que Jesus veio nesse mundo para dar vida, pagar o preço, derramar o sangue, para devolver a gente a comunhão com o Pai. E hoje nós temos que prezar essa comunhão que Jesus proporciona. Através dele eu posso ir até Deus. Antigamente as pessoas não iam. Antigamente só o sumo sacerdote é que podia ir na presença de Deus. As pessoas comuns não podiam, mas Jesus quebrou o protocolo, Jesus mudou tudo para que todos nós possamos hoje ter uma vida com Deus, a comunhão com Ele. E dessa comunhão só tem benefícios. Ele está falando, quem espera no Senhor renovarão suas forças. Nós precisamos da força de Deus.
O Davi teve a força de Deus, o Sansão teve a força de Deus, o Elias teve a força de Deus também. Deus deu força para eles. Foram pessoas que superaram muita coisa, venceram batalhas, venceram leões, urso, gigante, venceram a força do fogo, tiraram da fraqueza a força. Foram pessoas que venceram na vida, mas porque eles priorizavam esse contato com Deus, a vida com Deus. Isso serve para a gente de lição. Eu tenho dito aqui que oração a gente não faz só quando tem problema, a gente tem que orar todo dia, falar com Jesus: Jesus, eu estou aqui hoje e quero, Deus, não ser aquela pessoa muito superficial com o Senhor, que só lhe busca quando tem um problema, quando eu tenho dificuldade, mas quando os ventos são favoráveis, eu não estou nem aí contigo. Eu não me importo, eu não busco, eu prefiro estar nas coisas naturais. Prefiro ficar hoje nessa tal de tecnologia. As pessoas hoje estão perdendo um tempo muito grande, passam horas e horas. Se você pegar o celular lá e tem uma opção que você vê o tempo de uso do celular, você vai se espantar se você entrar lá e ver 8 horas, às vezes a pessoa fica num dia, 7 horas, passam horas e mais horas no celular. Mas e a vida com Deus? É a hora de oração. E o momento com o Senhor, às vezes, é 5 minutos. E às vezes, quando não, é só para pedir alguma coisa que está ligada a esse mundo aqui. Estamos perdendo a oportunidade de sermos abençoados. Por quê? Quem espera no Senhor renovarão suas forças. Nós precisamos estar buscando a Deus, porque enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai travar batalhas. Seja você quem for, pode ser jovem, pode ser uma pessoa que está na meia idade, pode ser uma pessoa madura, todo mundo vai enfrentar. E você vai precisar da força de Deus às vezes, para você vencer essas batalhas, porque na força humana a gente não consegue, porque nós travamos batalhas espirituais sérias, pessoal. Os espíritos malignos, Jesus falou que eles vêm para roubar, vêm para matar e vêm para destruir. E se nós não tivermos a força de Deus, a gente acaba sucumbindo à tentação, aquela influência maligna vem, quer te arrastar para bem longe e te fazer se afundar na vida em coisa errada, para ele ter você na mão dele. E não são poucas as pessoas que por esse mundo afora estão no vício tremendo de droga. Às vezes você ouve falar, a pessoa está na cocaína, ou está no crack, ou está numa prostituição lascada, numa perversão tremenda. Mas o que é isso? São forças malignas que agem na vida das pessoas que não buscam esse contato com Deus, para Deus dar força. Mas os que esperam no Senhor, o que diz aqui? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Meu irmão, a pessoa que busca Deus começa a subir na vida e ninguém segura. A pessoa destaca no trabalho. Outro dia eu estava conversando com um rapazinho aqui, faz pouco tempo que ele vem na igreja, o tio dele, a tia dele vem aqui, eu falei assim, ele terminou o culto, estava chovendo, aí eu fiquei ali fora, perguntei para ele, o que você faz da vida? Ele falou assim, eu trabalho, estou trabalhando aonde? Eu sou gerente de uma loja, lá perto da Paula. Eu falei, gerente? Ele falou, eu sou. Eu falei, que coisa, hein? Rapaz, que chegou esses dias lá do norte lá e já está decolando na vida, já está como gerente, já está se destacando já. E se continuar fiel a Deus, Deus pode levar ele muito mais alto. Daqui a pouco pode ter uma loja, pode comprar e empreender, Deus pode dar para ele. Basta que ele tenha compromisso com Deus. Basta que ele tenha uma vida com Deus. Então, desse pouco contato que ele tem com Deus, já está crescendo na vida. Meu irmão, não foram poucos na Bíblia, foram pessoas que se destacaram. Leia a Bíblia para você ver o Abraão, como Abraão se destacou. O homem cresceu muito, ele foi um homem muito grande na época dele, porque ele estava subindo com Deus. A vida com Deus dele era muito séria, ele fazia o altar, ele adorava a Deus, servia a Deus, andava com Deus, teve disposição quando Deus pediu para ele sair de casa, ele saiu e foi obedecer a Deus para ter o ministério dele. Ele falou, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. O Abraão confiou em Deus. E foi, e essa comunhão dele só beneficiou ele. Isso também acontece com a gente hoje. Se a gente prioriza essa vida com Deus, se a gente busca, Deus, eu quero ser uma pessoa de comunhão, quero ser uma pessoa que tem intimidade, quero servir o Senhor de fato e de verdade, não quero só me aproveitar do Senhor, ter alguma coisa do Senhor, e quando eu conseguir eu vou embora. Não, eu quero ter uma vida séria contigo. Deus vai nos abençoar, e Ele vai fazer a gente crescer. Então, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aí você vai conseguir, você vai ter aquele negócio, eu estou desanimado. Não,
Quem está servindo a Deus tem força, supera, ora, cansa, não cansa, corre, não cansa e vai de força em força, sendo vencedor para a glória do Pai. Então tem que esperar no Senhor. Todo mundo que cultiva uma vida com Deus séria é abençoado. E é sobre isso que Deus está falando com a gente. A gente não pode ser superficial. Aqui no livro de João fala do povo, pessoal, que tinha visto Jesus fazer um milagre, mas essas pessoas estavam buscando Jesus só por aquilo que ele podia dar. Aí Jesus fez aqui uma ressalva para eles, deu um puxãozinho de orelha e falou para eles o seguinte, no capítulo 6, no versículo 22 de João 6, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 22. Aí diz aqui no capítulo 6, no versículo 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Foi quando Jesus multiplicou os pães. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondendo, já foi logo direto, disse assim, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Meus irmãos, essas pessoas aqui, elas viram um milagre grande. Foi quando Jesus pegou 5 pães, 2 peixes, multiplicou, a multidão comeu. Todo mundo encheu o bucho. Sobrou ainda 12 cestos cheios da multiplicação. Agora Jesus já não estava mais ali e as pessoas estavam indo atrás de Jesus, mas não pelo motivo certo, por aquilo que ele era. Para servir a ele, para aprender dele, para querer se aprofundar mais no contato com ele, não estava atrás do pão. E Jesus já foi logo direto. Quando eles perguntavam, quando o senhor chegou aqui, eu falei, vocês estão atrás de mim, não é por causa dos milagres que você vai, é porque vocês comeram o pão e encheram o bucho. Em outras palavras, vocês estão atrás de mim por um motivo errado. Nós não podemos ser essas pessoas superficiais que só buscamos a Deus porque queremos ser bem-sucedidos aqui, que queremos que Ele resolva todo o nosso problema. Claro que Deus quer resolver os nossos problemas, mas Ele não é o gênio da lâmpada, que quando você tem uma necessidade, você vai lá e esfrega a lâmpada, como diz naqueles filmes, esfrega, gênio, estou querendo fazer um pedido aqui, qual o seu pedido, meu amo? Eu quero aqui ganhar muito dinheiro, o seu pedido será atendido agora. Deus não é isso. Deus é muito mais do que um garçom nosso, um servo nosso, não, Ele é nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Redentor. Então nós temos que buscar Ele por aquilo que Ele é, querer criar aquele vínculo. Deus, eu quero te conhecer mais, tantos de conhecer no passado, eu quero conhecer o Senhor, fala comigo, quero abrir a Bíblia, quero ver o Senhor falar. Quando eu estiver orando, eu quero passar um tempo, Deus, de qualidade na Tua presença, para Te glorificar, para Te exaltar, Deus. Eu quero me aprofundar mais, me leva. Aí você vai ali para buscar Deus. Deus, eu quero ser uma pessoa agradável ao Senhor. Eu não quero ser um aproveitador que está atrás do Senhor só por aquilo que o Senhor pode me conceder. Não, eu quero conhecer o Senhor de fato e de verdade. Me dê essa condição, se revele a mim. Aí você vai tendo essa vida com Deus mais profunda, você vai ver o que você vai desfrutar. Os que esperam no Senhor, nós já vimos lá, vai renovar suas forças. Olha que benefício, vai subir com asas como de águia, vai andar e não vai se cansar, vai correr e não vai se afadigar. Já é benção isso daí já. Agora Deus tem muito mais para aqueles que buscam Ele, não somente de maneira superficial. Deus, eu estou precisando. Não, Deus, eu quero lhe servir. Então, à medida que a gente vai se aprofundando, Deus vai nos abençoando. Veja esse caso aqui, Lucas capítulo 1. Esse homem chamado Zacarias, o pai de João Batista. Esse homem, pessoal, serviu a Deus a vida toda. Mas, aparentemente, Deus não tinha dado tudo para ele ainda. Mas o Zacarias,
é um retrato, um exemplo de quem tem firmeza com Deus, que serve a Deus independente de Deus dar ou não dar. A pessoa serve porque ela quer uma vida com Deus, ela tem uma vida com o Senhor que independe de Deus conceder os seus desejos ou não. Porque tem gente que quando Deus não atende ele alguma coisa, a pessoa acha que Deus tem que dar aquilo, aí Deus não dá, não vou mais na igreja. Deus não quis me abençoar, porque a pessoa não conhece Deus. Porque se soubesse, Deus é bom, Ele quer abençoar sim. Se Deus não está abençoando, é porque às vezes aquilo vai te fazer mal. Ou aquilo vai fazer você se perder. Os 10 leprosos foram curados. Os 10 ficaram com Jesus? Só um ficou. Você vê que tem pessoas que é assim, que se Deus abençoar, some, não quer mais saber de nada. Então, tem casos que Deus não dá a coisa logo, porque a pessoa está precisando se aprofundar mais, se firmar mais em Deus. Aí Deus não dá. Ele é um bom pai, sabe que os seus filhos podem ter e os filhos não podem ter. Os pais também hoje têm que saber o que pode dar para os seus filhos e o que não pode dar, né? Hoje em dia os pais não querem educar filhos e às vezes os filhos pequenininhos dão trabalho, dá celular na mão. Ah, pelo menos ele fica quietinho, você está fazendo um mal tremendo para os seus filhos. Você sabe que já tem criança viciada em celular, né? Está precisando se internar para se tratar, né? Para desintoxicar. Tem criança que está com um problema sério. E é tudo o que? Isso daí é responsabilidade dos pais que são irresponsáveis. A criar a filha, dá um celular na mão, não, pelo menos fica quietinho o dia inteiro. Está ficando quietinho, está ficando viciado o dia inteiro. Do dia eu estava falando, uma piquititica, pessoal. Fui brincar com ela, oi bebê, tudo bem? Ficou todo espetando, um aninho e pouco. Fui querer brincar, falei, vou tomar o celular de você. Para quê? Só faltou me morder. 1 ano e pouco. Aí você vê como que a coisa já está, né? Então, a coisa é séria. E Deus sabe que pode dar para a gente e não pode. Então, está escrito aqui, Lucas 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente. Não tinham o que falar dessas pessoas, eram muito fiéis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Detalhe, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Olha que coisa séria, pessoal. Mesmo eles sendo fiéis, sendo pessoas dedicadas, eles não tinham tudo que eles queriam. A mulher era estéril, não tinham filhos. E a Bíblia diz, pessoal, que eles já eram velhos já. Aí diz aqui no versículo 9, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso, e então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Vou parar aqui um pouquinho para dar para você o entendimento. Entenda, o Zacarias, mesmo não tendo tudo, ele mostrou ter uma vida firme com Deus. Mesmo não tendo, ele permaneceu ali exercendo o sacerdócio dele, cumprindo a missão dele, servindo o Senhor. Nós temos que ser essas pessoas também. Que mesmo que Deus não está dando tudo para a gente, que a gente precisa, aparentemente precisamos, mas Deus sabe que a gente pode ter ou não pode ter. Ele é um bom pai, Ele é responsável, e Ele sabe que pode fazer a gente se perder ou não. Então, Deus, dentro da sabedoria dEle, Ele sabe que pode dar. Então, se Ele não está dando, é porque a gente está precisando buscar mais a Deus, às vezes até provar que nós somos fiéis a Ele, que temos uma vida firme com Ele. Porque nenhum funcionário prospera no trabalho se não tiver firmeza com o patrão. E às vezes o patrão faz umas provas com ele, né? Vamos ver se esse cara é fiel mesmo. Aí vai dar uma missão aqui, dá outra ali. Às vezes dá um pouco mais de trabalho para ele ali, para ver se ele não vai espanar, se ele não vai reclamar, né? Porque às vezes precisa testar alguém, né? Precisa ou não precisa? Se você tem um funcionário lá, deixa eu ver se o funcionário é fiel. Ou dá para você pagar uma conta para mim? Aí manda lá pagar a conta, em vez de você dar o valor exato, você dá um pouco mais de dinheiro, põe lá no meio, vamos ver se é fiel mesmo. Se não vai me roubar, aí manda, ô patrão, se é fiel, ele vai voltar com recurso de volta. Ô patrão, o senhor mandou R$100 a mais. Aí você já está vendo que aquela pessoa ali é confiável, né? Agora você manda lá com R$100 a mais, ele fala, já paguei a conta, está aqui. E não devolve o dinheiro, você fala assim, isso aí não presta não. E às vezes Deus pode colocar a gente à prova, pessoal.
O Zacarias não tinha filho e continuou firme com Deus, ali mostrando que tinha raiz, vida com Deus, firme, que a vida dele independia do que Deus dava ou não. E aí Deus foi, pessoal, e abençoou ele. Aí o versículo 11 diz assim, então ele entrou lá para queimar o incenso, estava adorando a Deus, e ele entrou lá no lugar santo. E aí diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Olha que coisa bonita, né? Agora chegou a hora de ser abençoado. Ele provou que era uma pessoa firme, dedicada, uma pessoa fiel a Deus, que mesmo Deus não dando filho, ele permaneceu honrando o compromisso dele com Deus. É assim que a gente tem que ser. Eu estou vindo para a igreja, mas não está acontecendo, mas eu vou continuar firme buscando a Deus. Eu sirvo a Deus não é só por aquilo que Ele pode me dar, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é para mim. Então, minha comunhão com Deus vale mais do que Ele pode me dar. E claro que Deus vai me abençoar se eu for fiel a Ele. Deus vai lhe abençoar também, mas nós temos que ter essa profundidade, porque Deus, Ele sonda pensamentos e intenções do coração, Ele vê quem está querendo vida com Ele ou quem só está querendo alguma coisa e depois pirulita, né? Eu estou com câncer aqui, se Deus me curar, aleluia. Eu prometo, Jesus, ser fiel ao Senhor até quando eu morrer. Aí Deus cura, a pessoa some. Eu já vi casos assim, de gente ser curada de AIDS, tá pele e osso, Deus curar, e depois a pessoa nunca mais aparecer na igreja, depois que está cheio de saúde. É triste isso daí. Imagina, se entristece a gente, imagina Deus que é perfeito. Como não fica triste? Então, o anjo continuou falando aqui para o Zacarias, pessoal, preparou uma bênção grande para ele. Diz assim, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Que bênção, hein? E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, na mesma unção, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha que bênção grande foi João Batista, hein? Meu irmão, não era coisa pouca não, Deus preparou melhor para o Zacarias. Mas o que nós aprendemos aqui? Que quando a gente tem uma vida profunda com Deus, que independe do que Ele possa nos dar, que a gente não é superficial, que não estamos atrás só das bênçãos, mas estamos querendo uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, Ele vai abençoar. Você vai ter experiências com Deus, como Zacarias teve. Entrou lá para queimar o incenso. Com quem que ele dá de cara? Com o anjo de Deus. Que experiência, hein? Que ele teve. Não é quem tem que pedir, não tem que pedir nada. Ele disse, não, Deus, quero ver um anjo. Aí o demônio ouve e fala, então vou aparecer para ela. E não peça essas coisas, não. Se Deus quiser proporcionar alguma experiência maior para a gente, Ele vai. Mas a gente não precisa pedir nada disso, não. Se a gente servir a Deus, Ele vai proporcionar aquilo que vai fazer a gente se firmar na fé e vai nos ajudar. E o que mais, pessoal? Vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Se a nossa vida, pessoal, ela só está baseada no vida com Deus, só está baseada no que Ele pode estar aqui, nos dar aqui, veja só o que o Paulo fala aqui para a gente, usado pelo Espírito Santo. Olha só. Capítulo 15, versículo 19. Amém? Diz aqui, encontraram? Só um encontrou, né? O resto não encontrou, né? Vou esperar mais um minutinho. Diz aqui, se esperamos em Cristo, ou se buscamos a Cristo só por essa vida, ou só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa vida com Deus não pode se basear só nas coisas aqui, né? Concorda ou discorda ou não está nem aí? Porque se eu não busco a Deus, pessoal, eu tenho que priorizar o seguinte, Jesus, eu estou aqui para te buscar, porque eu quero aprender mais, eu quero ser uma pessoa que saiba usar fé, ser uma pessoa firme, eu quero me guardar, Deus, das coisas erradas desse mundo, quero viver em santidade, quero viver em comunhão contigo, quero ter, meu Deus, priorizar esse contato com o Senhor todo dia. Meu Deus, eu quero que o Senhor me ilumine, eu quero poder entender as coisas eternas, porque tem muita coisa eterna, pessoal, que a gente não entende ainda. Das coisas eternas. O Paulo fala das experiências que ele teve, e ele fala assim como se não fosse ele, fala assim, eu conheci um homem, que não sei se foi no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céus, ouviu coisas e viu coisas que não são lícitas a dizer aos homens.
Então você vê, o Paulo, ele tinha uma experiência com Deus que levava ele a ter um conhecimento muito mais profundo das coisas eternas. E ele tinha interesse, tanto é que ele fala assim, que ele já tinha reputado tudo aqui nessa vida como esterco para ganhar mais de Cristo. Então você vê que a vida dele baseava-se no eterno. Ele falou assim, olha, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Chegou um determinado momento que ele falou aos coríntios, olha, eu estou num aperto, porque não sei se eu vou embora e parto porque estar com Cristo é melhor, ou fico com vocês para poder ajudar vocês a permanecer na fé. Porque ele sabia que a igreja de Corinto era uma igreja ainda fraca, era uma igreja ainda que precisava aprender muito, as pessoas não eram firmes. Então ele estava num aperto tremendo, porque ao mesmo tempo que ele queria ir embora e estar com Cristo, que ele já tinha tido a experiência de estar lá, ele falou assim, ao mesmo tempo eu quero ficar aqui para ajudar vocês a dar fruto, quer dizer, para vocês crescer na fé. Mas ele já tinha um conhecimento muito maior das coisas eternas, porque ele buscava conhecimento de Deus. E nós temos que buscar para ter aquela firmeza, pessoal, com o Senhor, para não se deixar levar pelas coisas dessa vida, porque o diabo tenta. O diabo tentou Jesus uma vez e mostrou toda a glória desse mundo, a riqueza que há nesse mundo, que há nele. E Jesus rejeitou tudo, porque ele sabia o que esperava ele do outro lado. Então tem pessoas que não têm consciência, não têm uma firmeza, não têm clareza de entendimento sobre as coisas eternas. Quando vem uma tentação, que é uma coisa tão assim, barata, tem gente que se vende. A gente vê o caso do Esaú, né? O Esaú não trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha? Não trocou? Mas o José não trocou a vida dele com Deus por um caso, não. Né? Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, a mulher dele, comigo, você está doida? Eu vou pecar contra Deus, contra o meu patrão? Saiu correndo e vazou de lá, não quis saber. A gente tem que ter, pessoal, essa vida com Deus, que a gente não troca a vida com Deus por nada dessa vida, que a nossa firmeza com Deus seja assim tão, que nós não vamos trocar a vida com Deus por nada dessa vida. Então, se nós buscamos a Deus só por causa das coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque o que nós vamos levar desse mundo? Fala para mim. Você vai conseguir levar alguma coisa? Não vai. O caixão só tem lugar para uma pessoa. Não tem lugar para pôr mais nada. Não, eu vou levar meu carro. Não tem lugar para o carro. Não tem lugar para casa. Não tem lugar para botar dinheiro. Se botar dinheiro lá, o pessoal que trabalha no cemitério vê que tem dinheiro, à noite vai jogar o bruto para fora, vai catar todo o dinheiro. Você não vai levar nada. Tanto é que as túmulas dos faraós lá, aquelas pirâmides, você sabe que era túmulo, né? Vai lá para ver se o pessoal já não saqueou tudo. Levou ouro, levou tudo de lá já. Já levou, não tem mais nada. Então não adianta, se a gente espera em Cristo nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que buscar Deus, pessoal, porque Deus tem muita coisa bonita para fazer na nossa vida. Terminando, eu vou aqui para Lucas capítulo 2, que hoje é dia de comunhão, né? Lucas capítulo 2 fala de outra pessoa, que agora nós vamos ver o Simeão, outro homem também, que por ter uma vida muito profunda com Deus, dedicado a Deus, ele teve uma experiência muito bonita que Deus proporcionou para ele. Diz assim o texto sagrado, é Lucas 2:25, está escrito: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Meus irmãos, que coisa bonita, olha só. O Simeão, ele tinha uma vida, cultivava uma vida com Deus. E por cultivar, o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Eu expliquei para os irmãos aqui hoje. A pessoa, ela começa a dar o passo à salvação quando ela aceita Jesus. Você aceitou Jesus como Senhor? Eu aceitei. Então você deu um bom passo na vida já. Só que você não pode parar aí. Você tem que continuar progredindo na sua vida com Deus. O próximo passo é passar pelo batismo nas águas. A Bíblia fala, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então a pessoa tem que dar, porque isso é uma exigência, algo que Jesus determinou. Então a pessoa não pode só vir para a igreja e ficar como um religioso, que ela tem que cumprir os passos da salvação. Então a pessoa tem que passar pelo batismo das águas, consciente, pela fé. Não é aquele batismo que as pessoas dizem, não, eu fui batizado quando era criança. Você foi batizado ou te levaram para ser batizado? Ou você tomou a atitude de se batizar? Ah, não, me levaram. Você tinha consciência de estar acontecendo? Não, não tinha. O que valeu? Se a Bíblia diz que o justo vive pela fé,
E sem fé é impossível agradar a Deus. Você não fez pela fé, alguém fez por você. Então não tem validade diante de Deus. Por mais que tenha uma aparência religiosa, não tem. Então Jesus falou, quem crê? Para crer a pessoa tem que ter consciência disso. Tem que já ser maduro para acreditar, para entender e crer. Então criança não crê, bebê não crê. Então a pessoa ela tem que ouvir o evangelho, crer e se batizar. Aí a pessoa é salva. Aí no batismo você recebe bênção, despojamento do corpo do pecado, despojamento do corpo da carne, circuncisão do espírito, sepultamento do velho homem, sai das águas para andar em novidade de vida. Tudo isso é bênção do batismo, que vai dar a você condições de continuar servindo a Deus. Se não batiza, não tem condição. Você carrega o pecado, você tem o velho homem, e tudo isso atrapalha a vida com Deus. Então, batizou, qual que é o próximo passo? É buscar o batismo com o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em você, que uma das evidências de que é batizado no Espírito Santo é falar em línguas estranhas, para a sua própria edificação. E também o Espírito Santo é o selo de quem vai morar no céu, de quem pertence a Deus. Então a pessoa tem que buscar essa vida com Deus, se aprofundar, para que o Espírito Santo esteja na sua vida. E o tal do Simeão tinha essa vida com Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. Aí, diz no versículo 26, pessoal, veja como a vida com Deus é importante. E fora-lhe revelado pelo pastor, é isso? Pelo irmãozinho da oração, o pessoal do coral. Não, também não. Foi um obreiro? Não. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Está vendo? Quando a gente tem vida com Deus, o Espírito Santo trata com a gente. E é isso que precisa, para você não ser enganado por ninguém. Porque tem pessoas que querem aparentar uma certa espiritualidade que elas não têm, aí quer dar bitaco na sua vida, irmão, você tem que fazer isso. Não faz isso, sem cuidado, hein? Você está indo muito afoito no negócio. Meu irmão, não seja dirigido pela cabeça de ninguém. Você tem que ter vida com Deus, tem que despertar. Senão o diabo vai lhe atrapalhar, ele pode usar alguém para lhe atrapalhar. Quase, ele queria usar o próprio Pedro. Quando Jesus falou, olha, eu vou morrer na cruz, vou ressuscitar. Não vamos deixar que isso aconteça contigo, não. Jesus falou, passa para trás de mim, Satanás. Na hora percebeu. Tem gente que não está ligado com Deus, não busca essa comunhão, e não tem, pessoal, discernimento para saber se alguém está sendo usado por Deus, se é o capeta que está usando a boca da pessoa para te atrapalhar. Não, você tem que ter uma vida com Deus a ponto que o Espírito Santo possa se revelar a você, dirigir sua vida. A Bíblia diz, nós vamos ser ensinados pelo Espírito Santo, Ele vai dirigir a gente em toda a verdade, é Ele que vai fazer essa obra. E o tal do Simeão, por ter essa vida com Deus, o que Deus falou? Olha, Simeão, vou preparar uma bênção para você. Você não vai partir dessa vida antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que bênção. Ele estava esperando a consolação de Israel. Ele sabia que o Cristo, Jesus, ia nascer, o Salvador. E ele estava ali, pessoal, naquela expectativa, naquela comunhão, e Deus então esperando a consolação, orando por Israel, buscando de Deus, Deus falou para ele, o próprio Espírito falou, você não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Meu irmão, Deus tem bênção para quem serve a Ele, que você não vai partir dessa vida antes de experimentar essa bênção que Deus tem para você. Fica firme. Busca Deus, Deus tem coisas grandes para você, que você vai experimentando de partir dessa vida, é coisa que Deus preparou para a gente desfrutar aqui, não é lá no céu não, é aqui, Deus quer que você prove, fica firme, Deus vai te abençoar, quem busca esse contato com Deus vai ter bênçãos grandes, mas quem não busca vai ficar aí roendo o osso, tem que buscar. Aí, o que mais, pessoal? Olha só como Deus orquestra tudo, e organiza tudo para acontecer o milagre, diz assim, e pelo Espírito, foi aonde? Ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo os da lei, que tinha que apresentar o 8º dia a criança ao sacerdote, o sacerdote apresentava a Deus, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação. Que coisa bonita! Meu irmão, para pensar como Deus orquestra as coisas, Ele organiza tudo para acontecer um milagre. Olha só, o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo revelou para ele que ele não ia partir sem ver o Cristo. Agora, ele, inspirado pelo Espírito Santo, foi aonde? Ao templo. E o Espírito Santo sabia que o pai de Jesus estava indo lá naquele dia, naquela hora.
e mandou o Simeão lá. Quando o Simeão chega lá, ele dá de cara com quem? Com Jesus, aí o Cristo. E quem foi que pegou o Jesus no colo? O próprio Simeão. Foi ele que teve a honra de apresentar a Deus o próprio Jesus. Olha que coisa tremenda, olha que privilégio ele teve. Para pensar o que Deus pode fazer na nossa vida, se Ele estiver guiando a gente, se a gente estiver buscando comunhão, o Espírito Santo vai estar guiando a gente, vai estar inspirando. Eu falei para os irmãos, quem está no templo, sempre firme buscando a Deus, você começa a ver milagres lindos acontecer. Eu estou aqui na igreja, quase todo dia eu vejo coisa bonita acontecer. É cada milagre que Deus faz, é cura, libertação, cura de câncer. Aí eu estava lembrando hoje da Ágata, nunca mais eu vou esquecer, como ficasse gravado na minha memória aquilo. A experiência que nós tivemos com Deus, que a menina veio aqui, ela foi trazida pela família, uns irmãos aqui da igreja, evangelizaram, trouxeram. E ela estava cheia de problema. Eu orei pela garota, manifestou demônio, caiu endemoniada. Aí eu expulsei o demônio dela, mandei o demônio brabo, mocinha, jovem, e já endemoniado, com um monte de problema. Aí orei, mandei o bicho embora. Depois, pessoal, eu percebi que o olho dela não ficava parado assim. Você olha para uma pessoa, você vê a pessoa olhando para você com o olho parado dela, ficava fazendo assim. Aquilo me chamou a atenção. E eu assim por Deus, falei assim, você tem algum problema nos olhos? Ela falou assim, eu tenho. Eu falei, o que você tem? Eu não enxergo desse olho. Eu falei, eu posso orar por você? Ela falou, pode, fecha os olhos, dá licença. Eu botei a mão em cima do olho dela, que ela não enxergava, e orei. Eu lembro como se fosse hoje a oração. Eu falei, comecei a orar, comecei a determinar que o mal saísse. Falei, Deus, recria o nervo óptico. Olha só, sem saber, recria o nervo óptico. Faz a obra, passa no aparelho todo visual e que ela volte a enxergar no nome de Jesus. Fiz a oração da fé, determinei. Aí eu falei para ela, tapa o olho bom. Ela tapou. Olha para mim, ela ficou olhando para mim, mas não estava enxergando nada. Falei, continua olhando para mim que Deus está fazendo a obra em você. Continua orando, olhando. E ela continuou olhando para mim com os olhinhos tapados. Assim, de repente ela começou a tremer assim, começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Porque eu estou te vendo. Nunca mais eu esqueço, pessoal. Parece que a voz ficou gravada dentro do meu coração. Que coisa linda. Aí eu chorei daqui, ela chorou de lá. Aí a Carol estava do lado, chorou, que é a minha filha. Aí tinha uns obreiros do lado, também chorou. A moça que trouxe ela abraçou ela. E foi aquela choradeira gostosa de ver o milagre acontecer na vida dela. Aí depois, no outro domingo, a mãe dela veio, o pai veio também na igreja, porque ela chegou em casa contando a bênção. Aí os pais vieram, aí eu pedi para contar o que tinha acontecido. Ele falou, não, ela nasceu sem um nervinho, ela nasceu sem um nervo óptico, uma malformação. Ela não tinha um nervo óptico. Aí o doutor falou, não tem cirurgia, não tem nada que possa fazer, nasceu com esse defeito, ela nunca vai enxergar na vida. Mas só que Jesus fez o quê, pessoal? Milagre. Quando a gente busca essa comunhão com Deus, a gente vive milagre, a gente desfruta de milagre, na nossa vida, na vida dos outros. Aí tem um caso que eu lembrei hoje também da irmã Solange, obreira aqui da igreja, da escolinha, tia da escolinha. Ela operou, ela quebrou a perna quando era jovem, aí colocaram um gesso, ela ficou 9 meses com gesso na perna. Naquela época, né, muito tempo atrás, e aí não trocaram o gesso. Quando tiraram o gesso dela, a perna dela ficou 4 centímetros menor. E aí a perna ficou dura, tinha que fazer fisioterapia, nunca mais ela voltou no médico, deixou para lá. E ela andava com a perna dura, pessoal, não dobrava a perna, então ela puxava da perna. Se ela ia subir uma escada, ela tinha que botar o pé e puxar a perna para poder trocar o passo. E aí, vindo na igreja, o que aconteceu? A perna dela amoleceu. E ela veio contar o testemunho, subiu aqui no altar e contou caso. Pastor, tive esse problema quando era jovem, minha perna é 4 centímetros menor, o joelho não dobrava, mas eu comecei a ouvir a palavra, cresci na fé, até o sapato meu marido tinha que amarrar. Um dia eu falei, não, você não vai amarrar meu sapato, eu vou amarrar. Começou a amarrar pela fé. E aí a perna começou a amolecer, e amoleceu. Ela subiu aqui para mostrar e contou o caso. Eu falei, você tem a perna menor? Eu tenho. Eu falei assim, mas o Jesus que curou seu joelho, cura a perna também. Desce aqui, irmã, senta ali na poltrona. Sentou. Falei, agora põe as 2 pernas juntas, senta e levanta as 2 pernas juntas. Ela levantou, já não era mais 4 centímetros, era só um pouquinho só, acho que uns 2 centímetros só. Falei, Jesus está fazendo um milagre na tua vida agora. Abaixa a perna de novo, irmã. Ela abaixou. Falei, levanta agora de novo. Quando ela levantou, a perna estava igual. Falei, olha para os seus pés. Quando ela olhou, botou a mão na cara assim, começou a chorar de alegria. Na hora, Jesus fez as pernas dela igualar. E a perna cresceu 4 centímetros. Jesus fez isso. Meu irmão, quando você está no templo, quando você está buscando, quando você tem comunhão com Deus, você vai começar a ver muitos milagres acontecer.
Você vai ter essas experiências. Não só você vai ser abençoado, você vai ser instrumento até para abençoar outras pessoas. É isso que Deus espera da nossa parte. Ele quer que a gente viva essa vida, que a gente não seja essas pessoas superficiais, essas pessoas que só buscam a Deus quando tem problema, mas que cultivemos essa vida íntima com Ele, para que Ele possa estar dirigindo a gente, como estava dirigindo Simeão. Pela comunhão dele, o Espírito estava sobre ele. E por ele manter essa comunhão, eu vou te abençoar. Você não vai partir sem ver o Cristo. Você vai ver esse milagre. E o Simeão está lá esperando. Aí o Espírito Santo, agora você vai no templo agora, vai lá no templo. Quando ele chega lá, ele dá de cara com quem? Um milagre, pessoal, porque Jesus foi um milagre de Deus para a gente. Jesus não nasceu de forma natural, foi um milagre que Deus fez. O Espírito Santo fecundou o óvulo da Maria, colocou Jesus lá dentro e ele nasceu. Agora ele estava na mão, pessoal, ele estava segurando o Salvador do mundo, na mão dele. Que privilégio, ele desfrutou daquele milagre. Deus quer colocar nas nossas mãos milagres. Ele quer colocar na sua mão. Agora vai depender do quê? Da sua atitude. A partir de hoje, como que vai ser a nossa vida com Deus? Aquele oba-oba, empurrando com a barriga, e de vez em quando vamos orar, em vez em quando vamos ler a Bíblia, em vez em quando vamos para a igreja, vamos deixar as coisas desse mundo, ocupar o lugar de Jesus? Não. Agora é hora de tomar uma atitude com Deus, que Deus quer nos abençoar. Diga glória a Deus. Vamos orar, queridos? Feche os olhos, sentado mesmo, deixa eu orar por você. Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem nos dado, que tem sido tão bonita, uma mais bonita que a outra. Meu Deus, e continue nos ajudando a entender, Pai. O Senhor tem nos falado muito sobre vida profunda com Deus, sobre ter raízes, que tem quem não tem raiz em si mesmo, Deus querido. O Senhor diz, meu Deus, que quando vem tribulação, perseguição por causa da palavra, a pessoa abandona a fé. Meu Deus, é tão importante ter uma vida profunda, e nós queremos, Pai, nós precisamos. E nós hoje vimos que quem espera no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia, andarão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meu Deus, só tem bênção para quem cultiva uma vida com o Senhor, Pai amado. Nós vimos aqui a vida de Zacarias, que vida profunda ele teve com o Senhor, Pai, que vida abençoada ele teve. Ele provou que tinha profundidade, uma vida profunda com o Senhor, que mesmo não tendo tudo o que ele queria, ele permaneceu cumprindo a vontade do Senhor e servindo, Pai. Meu Deus, isso mostra que tem uma vida muito profunda, raiz, meu Deus, o Senhor, porque a nossa vida independe do que o Senhor possa nos dar, Pai. Nós amamos o Senhor, não estamos atrás do Senhor só por causa do pão e por causa do peixe, porque se esperamos um Senhor só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, Pai. Mas queremos, como meu Deus, Simeão, cultivar essa vida, Deus, íntima com o Senhor, Deus, a ponto que a Tua presença esteja sobre nós, a ponto que o Teu Espírito possa revelar, meu Deus, as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, e possamos segurar em nossas mãos toda a sorte de bênçãos que o Senhor já preparou. Meu Deus, eu oro para que a Tua igreja, esse povo, seja inabalável, para que cada pessoa aqui presente, Pai, desperte no coração dele e dela um desejo intenso, um desejo, uma vontade de Te buscar, Deus, que leve essa pessoa a mergulhar, meu Deus, numa comunhão profunda e receber do Senhor tudo que o Senhor tem preparado, Pai. Assim como outros desfrutaram, agora é a nossa vez de desfrutar dessas grandes bênçãos que o Senhor tem preparado para quem lhe serve de fato e também de verdade, Pai. E que esse recado não caia no esquecimento, mas que nos leve, Deus, a poder se aprofundar cada dia mais numa vida de comunhão com o Senhor, meu Deus, para a Tua glória. Eu te peço em nome de Jesus, e você diga, eu creio. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, pessoal, graças a Deus. Louvado seja Jesus. Meus irmãos, lembrando quem está aqui, aqui, que quarta-feira temos a reunião da Sagrada Família. Está muito bonita a reunião, é o dia da igreja de joelho e da família de pé. E sexta-feira começamos a campanha Derrubando os Gigantes. Então, quem tem um gigante na vida e quer vencer, sexta-feira, é só vir aqui que nós estamos nesse propósito. Eu entrego um pedido de oração para você, colocar o nome dos problemas, dos gigantes que você tem para derrubar. E depois nós oramos sério aqui e cremos
cremos que Deus está fazendo essa obra, que todo problema está caindo por terra no nome de Jesus. Amém? Então, que você possa estar conosco essa semana, quem está aqui, quem está em casa. O nosso endereço é Estrada de Itapecerica, 3557, na Zona Sul. Você é o nosso convidado especial. Quarta-feira eu estou aqui às 9, às 12 e 7h30. Sexta-feira os mesmos horários. Aí domingo 8, 10, 15 e 18. Aqui nos 4 cultos, ministrando a palavra de Deus, abençoando o povo para a glória dele, tá bom? Pessoal de casa, Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até o próximo culto no nome de Jesus.